Uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui mais uma vez trazendo informações para você que é cuidador, que é profissional de saúde e também para você que é idoso. Quero aproveitar já no início desse vídeo, pedir a você que vai me assistir no YouTube, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe seus comentários também. Você que vai me assistir no Facebook, no Instagram, me siga, curta meu perfil. Isso é muito importante para que as minhas redes sociais possam crescer. E óbvio, o objetivo não é só crescer, mas é porque crescer significa chegar a mais idosos, a mais cuidadores. Então, se você quer me ajudar nesse processo, quer me ajudar a crescer as minhas redes sociais, sempre curta, compartilhe e deixe seus comentários. É assim que essas redes entendem, né, que o meu trabalho é relevante. Então, quero dar uma boa tarde para Maria Teodora, Marinês Instrumento. Quem mais estiver presente, deixe o seu boa tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje vamos conversar. Essa semana eu optei por conversar com coisas práticas, né? Ensinar a vocês coisas práticas, né? Elza Ribeiro, seja bem-vinda. Então, ontem nós conversamos sobre a questão da troca de fraldas e hoje nós vamos conversar sobre o banho, né? Hoje, especificamente, sobre o banho no chuveiro. Então, fique atento à live de hoje. Amanhã vamos conversar sobre o banho no leito, tá? Então, preste atenção, já vou iniciar a live agora. Quem tiver dúvidas, só deixar dúvidas e comentários. No final, eu explico para vocês, tá bom? Laudiceia também, minha aluna. Lucimara também, minha aluna. 3 alunas aqui. Sejam todas bem-vindas, tá? Então, vamos lá, a questão do banho de chuveiro. Primeiro ponto, né, gente? O banho de chuveiro, ele é muito interessante. A gente só deve, assim, oferecer o banho no leito quando o idoso ele realmente não tem condições de tomar banho de chuveiro, tá? Porque o banho de chuveiro ele traz aquela sensação para o idoso de melhor higiene, traz aquela sensação de bem-estar, de relaxamento. Nós tivemos até live aqui, onde eu falei para a gente utilizar também o banho para momentos de relaxamento, né? Momentos de conexão também com Deus, com a divindade, momentos de gratidão. Mas para o idoso que é dependente, isso ainda tem uma dimensão muito mais ampliada, tanto que nos hospitais é muito comum até, por exemplo, idosos, vou falar uma coisa aqui para vocês não fiquem com medo, tá? Mas, por exemplo, idosos que já estão lá há muito tempo hospitalizados, que a gente já sabe que não tem possibilidade de cura para essa doença, e aí estão sempre no banho do leito, banho do leito. Quando o enfermeiro, ele coloca esse idoso numa cadeira de rodas e ele toma banho de chuveiro, muitas vezes ele tem aquela sensação de melhora, depois ele tem um relaxamento e ele vai ao óbito, ele segue o caminho dele. Ah, Juliana, então vai dar banho para morrer? Não, é porque isso traz um relaxamento. Às vezes a pessoa está tensa, né? Sabe? E aí toma aquele banho dá um relaxamento, aquele banho traz essa coisa de conexão. Então é muito bom o banho. Não para a gente se despedir, não quero dizer isso para vocês, mas eu quero dizer quanto que o banho traz um relaxamento. Eu acho que vocês conseguiram alcançar o que eu estou querendo dizer. Então, assim, sempre a melhor opção é o banho de chuveiro. O que a gente vai ter que avaliar nessa questão do banho? As condições do idoso. Se ele for um idoso que ele é completamente acamado, não tem condições de você oferecer o banho de chuveiro. Agora, se é um idoso, por exemplo, que utiliza cadeira de rodas, né, que utiliza moleta, bengala, é possível ele tomar o banho de chuveiro, vai te dar um trabalho maior para você que é cuidador, mas é possível, só que você vai precisar de alguns itens, vai precisar organizar o banheiro, organizar o ambiente, né, se organizar para esse tempo, que vai ser um pouco mais demorado. Às vezes o cuidador ele opta pelo banho no leito justamente por conta do trabalho que dá o banho no chuveiro, só que os benefícios do banho no chuveiro são muito maiores, tá? Então, primeira coisa que você vai precisar analisar essa questão das condições do idoso. Se é um idoso que utiliza cadeira de rodas, que utiliza moleta, utiliza bengala, então ele tem condições de ir para o banheiro, tá? E aí a gente vai conversar sobre a questão de adaptação do banheiro agora. Primeiro ponto é que o banheiro na casa de um idoso, inclusive se esse idoso tem algum tipo de dependência ou não, se ele já tem algum tipo de problema físico ou não, já deve ter barra de apoio, tá? Já deve ser um banheiro com piso antiderrapante. Inclusive, se você é jovem e está assistindo a live, você já deveria construir a sua casa com piso antiderrapante, porque se a gente não morrer, todos nós vamos envelhecer, tá? Então a gente já tem que pensar nessa adaptação do banheiro. Mas se você já tem um idoso na sua casa que é dependente, que precisa de suporte para tomar banho,
barra de apoio, tanto ali no chuveiro, né, próximo do chuveiro, quanto no vaso, é essencial. Tem que ter barra de apoio, tá? Para que o idoso consiga se segurar ali, e porque muitas vezes é comum o idoso escorregar. Quando a gente fala em queda no idoso, a maioria das quedas acontecem no banheiro, então barra de apoio é essencial. Outro ponto é que você precisa ter os suporte de shampoo, suporte de sabonete, tudo numa altura onde seja possível o idoso alcançar, tá? Porque imagina que ele tá ali tomando banho, precisa pegar o sabonete, aí tem que se esticar, né? Tem que andar mais um pouco para pegar a toalha. Tudo isso vai facilitar, vai possibilitar quedas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tudo tem que estar na altura do idoso. Para isso, muitas vezes, você vai precisar de um profissional para te orientar, porque às vezes a gente observa que a família coloca a barra de apoio, coloca os suportes, mas tudo numa distância, numa altura que não é ideal para esse idoso. Então, a gente tem que observar isso também. Outra questão é a questão do piso, eu falei, e a questão do tapete antiderrapante, tá? É muito bom você ter um tapete, o piso do banheiro ser antiderrapante, o tapete também, aquele tapetinho que a gente coloca ali para secar os pés, tem que ser antiderrapante. Parece bobeira, mas como eu falei, a maioria das quedas acontecem por isso, acontecem no banheiro, tá? Então, o piso antiderrapante é fundamental para a gente evitar quedas ali do idoso, assim como o tapete também. Outra questão super interessante é a iluminação do banheiro, tá? Tem casas que a iluminação é péssima. Se tem um local que precisa estar bem iluminado, é o banheiro. Não só para a questão do banho, mas porque muitas vezes o idoso levanta à noite para ir ao banheiro, para urinar. E aí tem que ser um local com muita iluminação. Primeiro, para o próprio idoso, para evitar a queda dele, para que ele consiga visualizar melhor o ambiente, quanto para você aproveitar esse momento, para olhar a pele do idoso, como eu falei ontem, né? Olhar a tonalidade, ver se esse idoso está com algum machucado, você precisa de uma iluminação boa para isso. Outro ponto, o espaço do banheiro precisa ser maior, gente. Eu sei que é muito complicado, porque às vezes muitas famílias, né, moram em casas muito pequenas. Às vezes o banheiro é muito pequeno, né? E em muitos casos vai ser necessário você abrir mão, fazer com que um outro espaço da casa fique menor e você readaptar, tá? Porque muitas vezes você vai precisar andar, vai precisar utilizar a cadeira de rodas com o idoso, você vai precisar ajudar esse idoso a mudar de roupa, a se secar. Se for um banheiro muito pequenininho, vai complicar. Então, assim, pense na possibilidade de abrir mão, de repente, da sala ou da cozinha, do que for que esteja próximo ao banheiro, abrir mão de um pedaço disso para você ampliar o banheiro. Porque aí você consegue entrar com a cadeira de roda. Às vezes tem familiar que fala assim, ah, mas eu não dou banho de chuveiro no meu pai porque a cadeira de rodas não entra, na minha mãe porque a cadeira de rodas não entra. Adapte, você vai ter que abrir mais a porta do banheiro, muitas vezes você vai ter que quebrar ali a parede, diminuir um outro ambiente da sua casa para aumentar esse banheiro, para você conseguir oferecer esse banho para ele no chuveiro. Vocês vão perceber o quanto que é importante, como a Maria colocou aqui, né? Ela dava banho na mãe, né? Deixa eu ver, a mãe já toma banho de chuveiro sentada, isso mesmo. Inclusive, eu vou falar isso agora, é uma das dicas que eu vou dar para vocês também, né? Falei, então, a questão do espaço, que tem que ser maior. Aí, a questão de adequar a altura, como eu falei, a altura do vaso, né? A altura da pia também. Por quê? Porque você vai aproveitar esse momento do banho também para fazer a higiene bucal desse idoso, a higiene dentária, tá? Então, é muito importante também você adequar a altura da pia. Às vezes a pia é muito baixa ou às vezes a pia é muito alta. Então, tem que adaptar para a altura também, que seja do idoso. Um profissional aí de fisioterapia, inclusive, pode ajudar vocês nesse sentido também, tá? Em especial de arquitetura, mas a gente não tem dinheiro, a maioria das pessoas não tem, tá? Então, vocês podem ver também a possibilidade de um fisioterapeuta estar ajudando, pelo menos, a vocês adequarem a questão da altura aí da pia. Outra questão importante, degraus, tá? A gente não pode ter degraus no banheiro. Em muitas casas, especialmente das pessoas mais humildes, tem um degrau para descer para o banheiro, né? Ou tem só aquela saliência, vamos dizer assim, não sei o nome correto, para a pessoa descer para entrar no banheiro ou para subir. Isso pode fazer o idoso escorregar, né? Isso pode fazer o idoso cair. Então, evite, tem que ser um local plano, tá? Parece bobeira, mas assim, quando a gente visita casa de idosos é algo muito frequente. Outra questão muito interessante, ter o chuveirinho de mão.
especialmente idosos que têm algum tipo de demência, como a demência Alzheimer. Às vezes eles ficam com medo do chuveiro, tá? Então, se você tiver um chuveirinho de mão, ele próprio vai poder se lavar e diminuir o medo dele. Inclusive, mesmo que não seja um idoso com demência, ele ter o chuveirinho vai possibilitar que ele mesmo se lave, tá? Que ele mesmo se enxague. Isso vai ser muito bom para o idoso. Então, o chuveirinho de mão também é algo que vai facilitar o banho e vai deixar esse idoso mais independente durante o momento do banho. E se for um idoso com demência, perder o medo do chuveiro. Outra questão é a temperatura da água, tá? A temperatura da água ela tem que ser morna, não pode ser quente, nem fria. Se for fria, vai espantar o idoso, ele não vai querer tomar banho. Se a temperatura da água for muito quente, a pele do idoso vai ficar mais ressecada. E aí a gente vai ter vários problemas, inclusive vai aumentar a possibilidade de úlceras, enfim, de escaras, né? Então a gente tem que evitar o banho muito quente, o banho tem que ser sempre morno. Observe, tá? Porque se é um idoso com demência, por exemplo, ele vai querer sair do banho e você não vai saber por quê. Muitas vezes é por conta da temperatura da água. Outra questão muito interessante, organizar o material. Mais uma vez eu falo com isso, gente. É muito chato para o idoso, seja na troca de fraldas, seja no momento do banho, ele ter que ficar sozinho, ter que interromper aquele processo porque você esqueceu de alguma coisa. E isso, inclusive, vai trazer um perigo maior, porque você imagina um idoso com demência, você esquece a toalha, esquece o sabonete, você sai 1 minuto. 1 minuto que você sai, esse idoso cai. Tá? E aí, se esse idoso cai, olha a complicação que vai ter. Então, faça um checklist. Para o cuidador, sempre é muito importante ter um checklist, tá? Você escrever tudo que você precisa para o momento do banho. Faz um checklist, uma folhinha. Eu preciso da toalha, eu preciso da roupa, eu preciso do sabonete. Escreve tudo que você precisa. E antes de tirar o idoso do quarto, da sala e levar para o banheiro, observe esse checklist e veja se está tudo certo. Se tiver, você vai, tá? Para não piorar, para não ter esse problema do idoso ficar sozinho e muitas vezes cair. Outro ponto é a questão da cadeira. Aí vem a questão que a Maria Teodora colocou, né? Se o idoso, ele utiliza cadeira de rodas, utiliza bengala, enfim, ele vai precisar tomar banho sentado. Só que você tem que observar o tipo de cadeira, tá? A cadeira tem que ser uma cadeira firme, uma cadeira que o idoso não vai cair. O que eu vejo muito, coloquei uma cadeira para meu pai, para minha mãe, uma cadeira de plástico. A cadeira de plástico é péssima, o idoso pode cair. E aí, se ele cair, vai ter mais complicações. Então, tem que ser uma cadeira pesada, uma cadeira firme e uma cadeira que você possa utilizar para o idoso tomar banho, que a cadeira não vai estragar, obviamente. É um investimento que você vai ter que fazer, mas às vezes você vai procurar no Mercado Livre, procura no OLX, sempre tem gente vendendo, sempre tem gente desfazendo. E aí é uma possibilidade de você conseguir essa cadeira. Então, sempre lembrando, se o idoso não toma banho em pé, ele pode tomar banho na cadeira. Agora, o legal é tomar banho de chuveiro, tá? Sempre que possível. Outra questão antes disso, boa tarde, Jane, boa tarde, Odete, boa tarde a galera que tá chegando aqui também no Facebook. Sejam bem-vindos, compartilhem aí, tá bom? Outra dica, eu falei da cadeira, a questão do horário, especialmente se for um idoso com demência, é bom você dar banho sempre no mesmo horário, tá? No mesmo banheiro, no mesmo horário, do mesmo jeito. Se você muda esse processo, muda o local, muda o horário, muda o jeito de dar banho, muda a pessoa que vai dar banho, isso causa um transtorno danado para o idoso que tem demência. Até os idosos que não têm demência, se você organiza aquele horário, fica mais fácil, porque a gente sabe que tem idosos que mesmo não tendo demência, acabam não querendo fazer a higiene, por diversos motivos. Um dos motivos é a vergonha, né? Porque vai precisar de você, familiar, como a gente conversou na live de ontem, vai ficar exposto. Então, muitas vezes ele não quer tomar banho por isso, tá? Mas organiza o mesmo horário, o mesmo jeito, sempre orientando o idoso que você está fazendo. Isso vai facilitar a adesão dele. Outro ponto, já estou quase acabando, tá, gente? Explicar sempre o passo a passo para o idoso, especialmente se for um idoso com demência. Olha, agora você vai tirar a sua roupa, ponto, deixa ele tirar. Agora eu vou ligar o chuveiro, tá? E agora você vai passar o sabonete. Olha, agora eu estou lavando aqui eu estou te limpando aqui. Sempre explica o passo a passo, porque o idoso com demência, ele pode confundir, tá? O momento da hora do banho é um momento de mais constrangimento, inclusive em termos de sexualidade. Porque o idoso com Alzheimer, ele esquece quem é aquela pessoa, que é filho, que é mãe,
que é irmã, e aí ele confunde. Você está ali lavando, ele está pensando que você está ali, de alguma forma, com um olhar sexualizado para ele não entende. Então você tem que explicar, olha, agora a gente está entrando no banheiro para você tomar banho. Sempre faz simples. Agora eu vou ligar a água, agora eu estou te lavando aqui, tá? Então é sempre explicando o que você está fazendo para ele não confundir. Se ele confundir, você vai ter que ter uma postura mais séria, sabe? Você não tem que ter medo de ter uma postura mais séria com ele, para que ele entenda que você não está ali, não está paquerando, né? Não, você está sempre, você está tomando banho, ele tem que entender que você está ali auxiliando para o banho. Então, você vai ter que ter uma postura mais firme com ele. Mais 2 dicas só. A questão da privacidade, tá? A gente tem que sempre estar olhando a questão, pensando na questão da privacidade do idoso durante o banho. Como eu falei na live de ontem, quem não assistiu, assiste a live de ontem, onde eu falei sobre a questão da troca de fraldas. A gente tem que se preocupar em manter, vai dar banho no idoso, evite outras pessoas por perto, né? Isso é muito importante. Outra questão também é não deixar que esse idoso que tem essa dependência física, alguns conseguem tomar banho sozinho, tá? Mas evitar fechar a porta do banheiro, porque o idoso ele pode cair, ele pode escorregar. Então, se você convive com idoso, sua mãe, seu pai, tem condições de tomar banho sozinho, mas já é idoso, oriente para que ele deixe sempre a porta do banheiro aberta, tá? Para evitar ele cair e depois você ter uma dificuldade para entrar no banheiro. Então, todo idoso indicado é que esse idoso tome banho com a porta do banheiro aberta, tá? Outra questão, é importante a gente sempre estimular a autonomia do idoso. Então, se ele tem condições de jogar o chuveirinho, se ele tem condições de passar o sabonete, de tirar a roupa, de colocar a roupa, deixe que ele faça tudo o que ele tem condições de fazer, tá? E aí, você só vai fazer por ele o que ele não tem condições. Aí você vai ajudar, tá? Mesmo ajudando, ele não consegue fazer. Aí você vai fazer por ele. Mas sempre nessa progressão. Deixa o idoso fazer sozinho, que ele tem condições de fazer. Não é porque ele está numa cadeira de rodas que você vai enxaguar ele todo. Vou dar um exemplo para vocês. Meu pai. Ano passado, vocês lembram que meu pai ficou 3 meses internado no hospital. Acho que a maioria de vocês lembra. Ele ficou internado 2 vezes. Uma das internações foi 3 meses. No hospital, para facilitar o trabalho de enfermagem, o que eles fizeram? Na hora do banho, eles lavavam meu pai inteiro. E aí, o que acontece? Meu pai acostumou com o fato de ter pessoas lavando ele todo. Só que ele sempre foi independente daqui para cima, parte superior. Então, quando ele foi para casa que eu ia dar banho nele, ele queria que eu lavasse ele todo. Eu poderia fazer isso, era muito mais fácil para mim, mas eu falei, pai, seu problema são as pernas, não são seus braços. E aí eu falei assim, não, você vai se lavar, você vai lavar seus braços. Boa tarde, Bevi, seja bem-vinda. Falei pra ele, você vai lavar seus braços, você vai lavar seu abdômen, você vai lavar seu pênis. E aí ele, eu falei, não, no hospital fizeram tudo errado com você, sabe por quê? Porque daqui a pouquinho você já não mexe as pernas, daqui a pouco você já não mexe os braços, daqui a pouco você perde a sua independência. Então eu coloquei ele para lavar. Aí sentava o meu pai, porque meu pai senta, né, a gente auxiliando ele senta. Então eu falei assim, não, então agora eu vou te sentar, tá? Eu vou te lavar a parte de baixo toda, ele não conseguia lavar tudo, mas você vai lavar a parte de cima. A parte de baixo você vai passar o sabonete e eu vou enxaguar. E aí até hoje é isso que a gente faz, a cuidadora faz também. Mas se deixasse, ele ia se acostumar com a gente lavando, o que ia acontecer? Ele ia perder a mobilidade dos braços. Então quando a gente trabalha com idoso, a gente tem que trabalhar, quem está no curso de gerontologia está ouvindo falar isso, sempre para manter a independência dele, para que ele consiga fazer a maior coisa que ele pode fazer sozinho. Quando ele não tiver condições de fazer, aí a gente faz. Então, esse é um dos exemplos que eu quero dar para vocês. Então, sempre deixe que o idoso faça o que ele pode, o que ele não tiver condições de fazer, aí você vai fazer. Boa tarde, Luca. Boa tarde, Neuzinha também. Seja bem-vinda, tá? E aí, fechando, o idoso tá fazendo, você vai sempre elogiar. Que bom, olha que legal, você conseguiu se lavar aqui, você conseguiu se enxugar. Que coisa boa, parabéns, sempre estimulando. Quanto mais você estimula, mais ele vai continuar fazendo. E fechando, passe sempre um hidratante no idoso, um óleo hidratante. Tenha cuidado com o óleo hidratante no banheiro, tá? A maioria dos óleos, se você lava, por exemplo, o idoso está tomando banho, ele está ali molhado. Antes de você se secar, você passa o óleo, ele adere mais no corpo.
só que a gente tem que ter cuidado com a questão desse idoso escorregar, tá? Então, ajude esse idoso, auxilie ou deixe para passar o hidratante só quando ele for pro quarto. Deitou, sentou no quarto, aí você passa hidratante, passa o óleo para não acontecer dele escorregar, tá? Mas é importante hidratar, aproveitar esse momento para hidratar bastante a pele do idoso. E por último, acho que eu falei que eu ia dar 10 dicas, dei 22. A última dica é a gente sempre ter um espelho. Claro, pensando no idoso com demência, muitas vezes você vai ter que tirar os espelhos de casa, no caso da doença de Alzheimer, porque ele vai olhar para o espelho, ele não vai se reconhecer, ele vai achar que é uma outra pessoa e vai ficar agitado. Então você vai evitar. Mas se for um idoso que não tem demência, é legal ter o espelho para quê? Para a mulher idosa se arrumar, sabe? Estimule sempre, passar maquiagem, mesmo que esteja em casa, passar um batom, estimular ela própria a pentear o cabelo, sabe? Colocar uma roupa bonita, porque às vezes a gente quer manter o idoso de camisola dentro de casa o dia inteiro. Vamos parar com isso, gente. Vamos parar, vamos estimular a idosa a se arrumar, sabe? Colocar batom, pentear cabelo, fazer uma maquiagem, se olhar no espelho, né? Elogiar essa mulher, o quanto que ela tá bonita após o asseio. Isso ajuda a estimular a autoestima da mulher idosa. Inclusive, no curso de gerontologia, um bônus que eu vou dar para vocês é falar sobre como estimular essa autoestima da mulher idosa também, tá? Já vai uma dica aí que eu não tinha falado para vocês, mas é um dos vídeos bônus que eu vou gravar na semana que vem, vou colocar lá no curso, tá bom? Quero dar uma boa tarde para minha amiga linda Benilda, enfermeira. Gratidão, Benilda, pela sua presença aqui, minha amiga linda que eu amo, gente. Ô, pessoa fofa, Benilda, saudade dela. Morrendo de saudade de você, Benilda. Uma boa tarde aqui também para Lucimara. Lucimara colocou aqui. Acontece com a idosa que ela cuida, eu deixo ela fazer o que ela pode. Isso mesmo, né? A Lucimara, ela tá fazendo o curso eu acho que é o treinamento SOS Alzheimer que a Lucimara está fazendo. E aí a Lucimara colocou lá no curso que ela tenta estimular essa independência da idosa que ela cuida, e aí as irmãs da idosa vêm e querem fazer tudo pela idosa, porque as pessoas acham que tem que paternalizar o idoso. Eu estou falando isso no curso de gerontologia o tempo inteiro, né? Não, o idoso ele tem que fazer tudo o que ele tem condições de fazer. Você só faz por ele o que ele não tem condições. Por quê? Por egoísmo, porque você não quer, não. É muito mais fácil, por exemplo, igual o que eu falei do meu pai. É muito mais fácil eu ir lá, quando é meu dia de dar banho no meu pai, ir lá e dar o banho dele no leito. Muito mais fácil, ao invés de esperar meu pai se esfregar, né? Esperar meu pai passar a toalha, eu passar por ele. Vai economizar em tempo horrores, mas vai ser ruim para ele. Porque ele vai perder a independência, ele vai perder o movimento dos braços, ele vai se acostumar a não fazer as coisas, né? Então a gente sempre tem que deixar fazer. Aí é o diferencial de quem é um cuidador capacitado e quem é um cuidador que não é capacitado, tá? Então, por exemplo, igual a colega, não sei se é colega, homem ou mulher, que colocou aqui, Nova Aliança Cuidadores, trabalhar sempre a autossuficiência, né? Fazer com ele e não para ele, exatamente, sempre essa progressão, né? No curso de gerontologia, introdução à gerontologia, e no SOS Alzheimer, estou sempre falando isso, é uma progressão. O idoso pode fazer sozinho, a gente deixa ele fazer sozinho, né? Nova Aliança. Agora, ele está começando a ter dificuldade, você vai fazer com ele, vai ajudar, auxiliar. A partir do momento que ele fica totalmente dependente, você vai fazer por ele. Mas a questão é, quando o cuidador ele não é capacitado, ele precipita a dependência, né? Quem está no curso de gerontologia, a gente hoje está falando sobre capacidade funcional. Eu acho que a aula de hoje ou de ontem, né? E aí a gente fala muito sobre isso. Se você faz tudo pelo idoso, você faz com que ele fique dependente, ou seja, que ele precisa de auxílio muito mais rápido. Se você deixa ele fazer mesmo com dificuldade, mesmo lentamente, mesmo do jeitinho dele, você vai fazer com que ele fique dependente mais tarde, ou seja, ele fique mais tempo conseguindo fazer as coisas sozinho, né? Então, isso é muito importante. A gente tem que trabalhar sempre nesse sentido, auxiliando e não fazendo por ele o que ele pode fazer, né? Quero dar uma boa tarde aqui para Maria Lourdes também, seja bem-vinda. Marinês Instrumento, né, que me botou aqui que eu sou Porto Seguro. Marinês, gratidão. Marinês também está em todas as aulas, né? Lourdes, Lucimara, Maria Teodora, tem um conjunto de cuidadoras aqui que me acompanham, gente. Em todos os vídeos, eu acho que há uns 10 anos, né? Uns 10 anos, há uns 2 anos, quando elas não conseguem assistir ao vivo,
elas assistem depois, deixam os comentários, isso é muito importante também, né? Maria colocou aqui que gostou da dica bônus, né? Pois é, nosso curso de gerontologia seria um curso de uma semana, né? Mas semana que vem eu vou gravar vídeos, além das lives que nós teremos ao vivo, eu vou gravar alguns vídeos bônus. Um deles vai ser sobre essa questão da autoestima. Fica aí uma dica para quem está no curso, né? Eu não tinha falado desses bônus, mas eu estou preparando aí para vocês algumas coisas legais, tá? Quero agradecer aqui a participação de todos, agradecer a participação de quem esteve aqui no Instagram. Quem é novo, está me acompanhando aqui pela primeira vez, gratidão pela presença de vocês. Me ajudem a divulgar o Instagram, divulgar meu canal do YouTube. Se inscreva no canal do YouTube. Quem vai assistir depois, deixe comentários, deixe as dúvidas, sempre respondo, tá bom? Se inscrevam aí no canal. Boa noite, Fátima Ribeiro. Boa tarde, né? Gente, eu cismo com essa história de boa noite. Por quê? Porque eu só fazia live à noite. Agora que eu estou fazendo live à tarde, a minha cabeça ainda está na noite, né? Mas à noite eu estou nos cursos, né? Gravando os vídeos dos cursos, e aí... Mas isso fica na minha cabeça, esse boa noite que não sai, é uma coisa. Tá bom, gente? Mas gratidão, Vivi, que esteve aqui também. Gratidão, Beatriz. Quem não assistiu a live fica disponível. Assistam do início, tá bom? Quem chegou no finalzinho, porque eu dei, gente, 22 dicas sobre o banho, todas muito importantes. Amanhã a gente vai falar sobre o banho no leito, tá bom? E aí eu vou trazer algumas dicas para vocês. Boa noite, Lúcia Branco. Boa tarde, Lúcia Branco. Boa noite. Gratidão, tá? Boa tarde aqui também para o professor Denilson. Boa tarde para a Nova Aliança. Vou seguir vocês lá também, Nova Aliança Cuidadores. Com certeza, finalizando aqui, vou seguir vocês também, tá bom, Vivi? Gratidão, gente, gratidão a todos. Finalizar a live aqui no Instagram. Uma boa tarde, um bom dia para vocês, bom feriado, tá bom? Tchau, tchau. Pronto, e uma boa tarde aqui para vocês também que me seguiram no Facebook. Gente, fiquem com Deus aí nesse feriado e a gente se encontra amanhã para mais uma live, tá bom? Tchau, tchau.